Boa tarde, senhores. Sou o Fernando Rodrigo, sou delegado de polícia no estado de Goiás. E essa semana nós vamos tratar de um tema que envolve o crime de racismo. Suponhamos que um maior imputável ele entre dentro de um shopping center com um emblema do nazismo, ou seja, da cruz suástica, estampado no braço. Ou seja, isso é visível para qualquer pessoa que esteja frequentando aquele local. Nesse caso, haveria algum crime? Se houver algum crime, caberia uma prisão em flagrante ou uma prisão preventiva? E nesse caso, o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício? E uma última indagação: o autuado, se ele fosse preso em flagrante, ele poderia alegar a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, para se eximir da responsabilidade penal? Então, vídeo dessa semana nós vamos trabalhar essas indagações, ponto por ponto. Então, quanto à tipificação, nesse caso, entendo que há o crime tipificado no artigo 20, parágrafo 1º da Lei do Racismo, ou seja, a Lei 7.716 de 1989. Ou seja, veicular emblema que utiliza a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo. Então, o artigo 20, parágrafo 1º, ele diz, da Lei 7.716, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Como esse crime possui a pena máxima superior a 2 anos, ele não se trata de crime de menor potencial ofensivo. Portanto, não é cabível a aplicação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099. É importante registrar também que não cabe a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima combinada é superior a 1 ano. Ou seja, a pena dele, como eu havia lhes falado, é de reclusão de 2 a 5 anos. Não obstante, esse crime cabe o acordo de não persecução penal, desde que satisfeitos os requisitos previstos no artigo 28A da Lei do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 3.964 de 2019, pacote anticrime. Uma vez que a pena mínima combinada, que é 2 anos, ela não supera 4 anos. Que um dos requisitos do acordo de não persecução penal é que a pena mínima combinada seja inferior a 4 anos e que o investigado haja confessado a prática do crime, dentre outros requisitos. E é importante ressaltar também que esse tipo penal ele possui como elemento subjetivo especial do tipo a finalidade da divulgação do nazismo. Ou seja, tem que haver esse especial fim de agir. Então vamos para o próximo ponto. É cabível a prisão flagrante ou preventiva? Como se trata de um crime tipificado no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716 de 1989, cabe a prisão em flagrante. Embora se trate de um crime inafiançável e imprescritível, como determina o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, a manutenção da prisão do agente só será possível se houver os requisitos cautelares da prisão preventiva. Ou seja, o fumus commissus delicti, prova da materialidade, indício de autoria, e o periculum libertatis, que seria a garantia da ordem pública, conveniência da instituição criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Então tem que haver esses dois requisitos, bem como o requisito da proporcionalidade.
que seria a insuficiência da aplicação de uma medida cautelar alternativa para o caso. Então, proporcionalidade seria isso, seria que no caso em exame a aplicação de outra cautelar alternativa não seria adequada, necessária e nem proporcional para a garantia da ordem pública ou conveniência da instituição criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. É importante ressaltar também que após o advento do pacote anticrime, a Lei 13.964/2019, segundo o entendimento do STF, no habeas corpus 186.421, relatou o ministro Celso de Mello, não é mais possível que o juiz converta a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de violação ao sistema acusatório, uma vez que o pacote anticrime, no artigo 311, ele determina que a prisão preventiva deve haver uma representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público. Então esse foi o entendimento do ministro Celso de Mello no julgamento desse habeas corpus 186.421. Ele entendeu que o juiz de ofício não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva, ou seja, deve haver a representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Então, superado esse tópico, vamos agora para o último tópico desse vídeo: liberdade de expressão. Será que o autuado ele poderia alegar liberdade de pensamento, de expressão, para se eximir da responsabilidade penal? Malgrado a liberdade de expressão e pensamento sejam direitos fundamentais, consagrados no artigo 5º, incisos 4 e 6 da Constituição Federal, o agente não poderia alegar esses direitos fundamentais para se eximir da responsabilidade penal. Isso porque o Estado Democrático de Direito, ou seja, aquele que tem fundamento não apenas na lei, mas também na liberdade, na igualdade e na dignidade da pessoa humana, ele não tolera o discurso de ódio. Uma vez que a divulgação da cruz suástica como forma de divulgação do nazismo se trata de uma ideologia discriminatória e que tem como fundamento o preconceito de raça, e esses tipos de condutas são vedados pela nossa Constituição Federal. Tanto é que o artigo 3º de nosso texto maior, ele estabelece que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, como o uso, por exemplo, da cruz suástica, por exemplo, usar esse emblema em um dos braços como forma de divulgação do nazismo, essa conduta ela é vedada pela nossa Constituição Federal, uma vez que se trata de divulgação de ideologia que prega o preconceito de raça e discriminação racial, étnica. Então, como se trata de uma ideologia que ofende os valores constitucionais, o agente não poderia alegar liberdade de expressão como forma de se eximir da responsabilidade criminal. E é importante também fazer um gancho que no habeas corpus 82.424, caso Siegfried Elvanger, o STF entendeu que esse escritor ele não poderia divulgar obras que pregassem a discriminação contra os judeus. Isso aí foi decidido no habeas corpus, uma vez que o nosso sistema constitucional ele veda o discurso de ódio.
O STF ele proibiu a divulgação dessas obras por elas terem cunho antissemítico. Isso foi decidido no habeas corpus 82.424 pela Suprema Corte. Então a conclusão desse vídeo é que se o agente entrar num shopping center usando, por exemplo, uma faixa com desenho da cruz suástica, ele pode ser preso em flagrante delito pela prática do crime de racismo, tipificado no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716 de 1989. E é importante registrar que, nesse caso, é cabível a prisão em flagrante, e para que essa prisão em flagrante seja convertida em preventiva na audiência de custódia, é necessária a representação da autoridade policial ao requerimento do Ministério Público. Ou seja, o juiz de ofício não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva, conforme o habeas corpus que eu já havia citado. É importante ressaltar também que o agente não poderia alegar a liberdade de expressão de pensamento como forma de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o nosso ordenamento jurídico ele veda o discurso de ódio. A própria jurisprudência do STF nesse sentido. Então, como se trata de um discurso de ódio, ou seja, da divulgação de uma ideologia que defende a discriminação racial e o preconceito étnico, então, nesse caso, cabe a responsabilidade criminal. E a liberdade de pensamento não poderia se sobrepor a um dos objetivos fundamentais de nosso Estado, que é a vedação do preconceito e da discriminação étnica, racial. Então eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Peço que se inscrevam em nosso canal, caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Se quiserem fazer sugestão para vídeos a serem divulgados nas próximas semanas. Queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.